O senhor falou aí sobre essa questão econômica, que realmente o que está por trás do jogo disso? O Brasil tem que ir correndo pelas laterais, pelo jeito como a gente pode entender na sua fala. Agora chama atenção, inclusive hoje tem uma análise interessante no jornal Folha de São Paulo, falando que Lula se consagra, né, a estratégia dele eleitoral contra Flávio ao nomear Rubio como rival. E é curioso que nas últimas declarações, né, o próprio Lula, ele acaba não falando tanto de Trump, sim Marco Rubio, que foi o que até falou que ele coloca o ego à frente, né? E por isso tarifaço. E o Lula se saiu um pouco dessa briga, né? E eu queria entender um pouco na sua análise, né? Quando o Lula realmente foca em Rubio, tem que ser o foco no Rubio. Como que Lula deve se comportar em relação a esse tarifaço, né? Porque a gente fala aí de um 18% das exportações, um valor alto, inclusive, mas um prejuízo ainda maior para os Estados Unidos também, né? O maior, um prejuízo também para os Estados Unidos. Como é que o senhor vê a atuação do presidente Lula em relação a isso? O que ele deveria fazer? Ele deveria tentar se aproximar de Trump para rever isso ou não? Primeiro de tudo, você coloca na questão um ponto interessantíssimo, né? Lula percebe quem é que fica quem é que está numa orelha do Trump. Numa orelha do Trump está o Marco Rubio, que é um tipo de futuro para os Estados Unidos. Do outro orelha de Trump está o Vance, que é outro tipo de futuro para os Estados Unidos. O republicano tradicional, com uma visão de mundo maior, olha para o Vance e diz: esse camarada aí ainda dá para a gente pensar em termos dele. O Rubio é um sujeito que já aceitou o domínio da China. Presta bem atenção nisso. O Rubio é o cara que olhou para a questão China e disse: olha, a China ficou com um pedaço da Ásia, e nós vamos ficar com o pedaço do Ocidente para nós. Nesse pedaço do Ocidente, a América Latina é nossa. A América Latina é nosso quintal, como disse o Peter Hegseth, o secretário de Defesa. Fabiola, quando o Lula fala que ele chama o Rubio para vir aqui, ele está expondo a chaga, ele está cutucando. Tem Mauro Vieira nessa história. Ele está cutucando no ponto certo o drama trumpista. Trump não pode ficar de um lado. Se ele ficar do lado do Rubio, ele perde com o lado. E ele tem eleição, ele perde a posição com o Vance. Se ele ficar do lado do Vance, ele perde o Rubio. Qual é a diferença? O Rubio fala num hemisfério ocidental, numa América Latina para eles, numa América para os americanos. O Vance ainda diz: olha, vamos pensar em termos de mundo. É disto que nós estamos falando. O Lula acerta em cheio quando ele diz: vem, Rubio, vem aqui. Porque ele não está convidando o Rubio só para escancarar o apoio do Flávio. Ele está cutucando o Trump onde dói. Te obrigo a tomar uma decisão entre Rubio e Vance. Tomar uma decisão entre Rubio e Vance é ele se apequenar, ele acabar com o governo dele, ele sumir, ele servir café frio. Esse é o ponto, Fabiola. O Lula está certo, é o Mauro Vieira que está por trás disso. O Lula está certo ao fazer essa lembrança. Por quê? É o que você completou dizendo. Vai doer para nós 18% a menos? Vai. Vai doer para nós isso? Até para nós vai doer em estados mais complicados. Santa Catarina, por exemplo, é um estado que é lulista e que é Bolsonaro e vai perder forte. Mas, concretamente, nós temos que lembrar que 6 mil empresas americanas fazem produção integrada, cadeia produtiva integrada com o Brasil. O produto começa a ser feito aqui, termina lá, ou começa lá, passa por aqui e volta. Em outras palavras, é bom negócio para 6 mil empresas americanas fazer conversa com o Brasil. Você lembra das grandonas que já reclamaram do tarifaço? Não serve para nós estamos falando de Coca-Cola, por exemplo. Nós estamos falando de eBay, por exemplo. Nós estamos falando de Tesla, que já avisaram o governo. Lula escolheu o ponto certo para cutucar Trump. Vem se meter com a gente, nós vamos se meter na dura realidade eleitoral tua.